Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão conseguindo entrar, né, no link? Minha câmera tá. Tem alguém que tá me chamando aqui no chat. Oi, Camille tá me chamando aqui no chat. Conseguiu entrar, Camille? Boa noite. A gente vai dando continuidade aqui. Aí o pessoal vai entrando aí, vai dando o horário, nosso horário, aí eles vão começando, vão continuando aqui a entrar. A gente parou nos nossos slides de enzimas. Vamos lá. Sobre os grupos, gente, a fisioterapia ficou tudo certo. Eu estou só aguardando a enfermagem, falta me passar aí o restante dos dois grupos. A gente ficou definido. Deixa eu ver o que eu usei. Eu coloquei apenas grupo 1 e grupo 2 aqui da enfermagem. Aí ficou faltando aqui mais dois grupos, né, para a gente colocar aqui os outros dois temas. Aí eu aguardo vocês, porque semana que vem a gente não tem a nossa aula, né? É o feriado. Então, a gente não tiver qualquer dúvida, né? Para a gente já resolver isso tudo aí, para a semana que vem, vocês, o tempinho que vocês tiverem de feriado, vocês já podem fazendo já podem, né, fazendo trabalho, se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Eu estou à disposição de vocês. Vamos lá dar continuidade. Vamos compartilhando a minha tela. Vocês já estão aí vendo minha tela? Sim. Sim. Vamos lá. Gente, só me ajuda a lembrar aqui onde que eu parei. A gente falou aqui sobre... A gente falou sobre essa parte de classificação. Nós chegamos a falar aqui da alteração de equilíbrio químico. Eu cheguei a falar até essa parte aqui. Classificação Sim. das enzimas. Eu falei essa parte aqui?
falou, você chegou a comentar. Então, essa parte que eu expliquei, né? A Isso. classificação das enzimas, os tipos de enzimas. Aqui não, né? Eu parei nesse quadro, foi isso? Foi. Aí aqui eu já não falei mais. Não. Ah, tá. Então, aí o último comentário que eu fiz aqui com vocês foi a respeito da... Eu citei o exemplo também aqui, separado aqui, eu falei das proteases, não foi isso? A gente falou das proteases, das lipases e das amilases. Eu citei o exemplo das proteases, né, que são usadas como amaciantes para carne em restaurante. Aí eu falei também das amilases e das lipases, que são enzimas digestivas, né? São usadas como medicamento para auxiliar na digestão. Além dessas que estão mostrando aqui para a gente aqui no quadro, né? Falando aqui das transferases, hidrolases, liases. Então, olha só, para a gente continuar aqui, a gente pode definir as nossas enzimas sendo umas proteínas, como sendo proteínas simples ou proteínas polipeptídicas, aquelas cadeias que a gente já que eu já venho mostrando para vocês, com a junção de vários tipos de aminoácidos, né? Então, nós temos proteínas, nós temos as nossas enzimas, né, que são a cadeia de proteínas com a junção de diversas, a gente pode falar, né, dos nossos diversos aminoácidos. Aí eu citei como exemplo a pepsina, a tripsina, a lisoenzima, a ribonuclease, e elas vão se ligando, elas vão se unindo para formar as nossas enzimas específicas, né? Independente do tamanho, cada uma vai ter a sua função. Elas vão tendo a sua função catalítica, né, participando aí das reações químicas, atuando como cofatores, a gente fala, né, a gente fala que os cofatores eles são conhecidos, eles possuem esse nome, cofatores. A função deles é ajudar as enzimas. Eles necessariamente, eles não são proteínas, mas eles atuam de forma a auxiliar a função catalítica da proteína. Exemplo, íons metálicos. Nós temos vários íons metálicos no nosso organismo que são de extrema, eles são de extrema assim, função, porque eles auxiliam, eles vão participar das nossas reações químicas, principalmente atuando aí na ação catalítica das nossas enzimas. Nós temos também as vitaminas. A gente vai ver hoje aqui a importância que a gente tem das vitaminas ajudando aí, participando nessa função de coenzima. É como se a enzima não fizesse a função se ela não tivesse uma determinada vitamina. Certo? Então, tá tudo ok, gente? Estão me ouvindo? Sim. Sim, certinho. Jéssica me respondeu aí. Vocês fizeram provas hoje, antes do meu horário? Não, hoje não. É porque a gente está com menos participantes aí na aula. Eu pensei que vocês tinham ficado assustados aí com alguma prova. Ah, não, a fisioterapia não fez, eu não sei a enfermagem. Tem alguém da enfermagem aí? Não, a gente não fez, não. Acho que o pessoal está... Aos pouquinhos vão chegando, né? A gente vai deixando a aula gravada, porque essa aqui, na verdade, a nossa próxima aula já é nossa prova, não é isso? É isso aí. Nossa próxima aula já é a prova, e a aula seguinte é a prova, que é nosso trabalho. Então, a gente vai fechar essa parte de enzimas aqui hoje, porque eu quero a parte de enzimas toda aí na prova.
Gente, então, olha só, continuando aqui, os íons metálicos que são mais envolvidos aí nas nossas reações, a gente fala, né, nas nossas catálises, é o ferro, o zinco, o magnésio, o cobre, eles são de extrema importância aí, eles são íons que participam aí de reações nas nossas células, né? Diferentes funções aí, ajudando aí como a gente fala, né, atuando aí como cofatores para as nossas enzimas, né? É como se sem esses íons, as nossas enzimas, determinadas enzimas não funcionassem. Só fazem a sua função, só fazem a sua catálise quando elas estão com esses íons aí envolvidos. Gente, esses íons, eles possuem cargas positivas, né? A gente está vendo aqui que o ferro, 2+, o zinco, magnésio, cobre. Essas cargas positivas, elas vão ser úteis para a gente ligar partes de outras moléculas. Elas vão atuar aí como se fosse uma ponte elétrica e essa carga elétrica que vai ser o suporte para uma reação química acontecer. Então, a gente fechou a parte dos íons metálicos. Agora, a gente entrou aqui na parte de coenzimas. Gente, olha só. Então, como eu falei para vocês, coenzimas, a gente fala que é uma molécula pequena e, geralmente, ela vem, né, derivada de vitaminas. A gente precisa, né? A gente precisa da ligação dessa vitamina para estar ligando a coenzima na enzima, para a enzima estar fazendo a sua função. Alguém me chamou? Flaviane, tem como se repetir essa última parte, fazendo favor? Cortou aqui? Qual parte que você falou? Das coenzimas. Isso. Ellen, olha só. A gente vai dividir. Hoje a gente está falando de essa parte inicial aqui. A gente está falando de 2 sistemas que ajudam a enzima a fazer a sua função. A gente está falando de cofatores metálicos. Aí eu mostrei para vocês quem faz, né, quem ajuda eles atuarem nas enzimas. E agora eu comecei a falar de coenzimas. E coenzimas, eu falei que são moléculas pequenas que estão geralmente ligadas com a função das vitaminas. E quando uma coenzima se liga em uma vitamina específica, vou mostrar para vocês aqui na frente, tem quadros aqui mostrando a função de cada vitamina com determinadas enzimas. Essas enzimas específicas, essas vitaminas específicas, quando se liga nessas moléculas de coenzimas, elas ajudam a função da enzima. Elas fazem a enzima ter o seu papel mais acentuado, faz a enzima reagir, né, lá na molécula para que ela faça a sua função melhor. Então, é um sistema, né? Vitamina, coenzima ajuda a enzima a fazer sua função. Entendeu? Obrigada. Olha só, citando aqui alguns tipos de coenzimas. Biotina, tiamina, pirofosfato. Elas atuam somente quando elas estão ligadas covalentemente às enzimas. Então, é um complexo que a gente vai ligar a enzima para a enzima ter sua função. Se eu não tiver ativado coenzima e enzima, aquela determinada enzima não tem a função esperada. Aí a gente vai entender mais à frente algumas doenças
algumas deficiências de vitamina que levam a determinadas doenças por essa falta de ação da enzima. Aí estou mostrando aqui uma aloenzima ativa. Ela pode agir, né, um cofator mais uma coenzima inativa. Ou seja, parte inativa, quando acrescida de um cofator, ela torna-se ativa. Então, essa reação, ela é reversível. O que é uma reação com uma setinha para os dois lados, gente? É uma reação Reversível. que tem, né? Ela não é, ela tem a função aí dos dois lados. Deixa eu só ver aqui, parece que tem alguém que está me chamando aqui. Tá? O sinal tá dando aí para todo mundo? Vocês estão conseguindo me ouvir? O áudio chega normal, só que de vez em quando, igual agora, eu não sei o que está acontecendo na sua câmera, que tipo assim, fica com os riscos no meio rosa, aí agora tá tudo branco. A minha câmera tá com problema mesmo. Mas o áudio tá normal, pode continuar falando. Tá conseguindo ver aí? Acho que é a Jennifer que tá me falando que a internet dela tá ruim. Mas eu acho que é só, no caso, só para ela aí, né? É. Então, é isso aí. A gente fala... Um bom exemplo aqui dessa conversão aqui, que a gente fala dessa junção aqui de um cofator, a gente fala da molécula do NADH+. Quando ela é convertida em um NADH mais o H+, nesse sistema aqui, ela está recebendo 2 hidrogênios, está vendo? A molécula de NAD carregada positivamente, ela recebe ela está recebendo aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio. Esses 2 átomos de hidrogênio, eles estão carregados com mais 2 prótons, né? Porque cada hidrogênio carrega uma carga positiva. E isso vai catalisar, vai realizar uma reação de lactato desidrogenase. Então, só para lembrar aqui, vocês já estão fazendo citologia. Vocês já estão vendo essa reação aí do NAD, das moléculas de FAD, não estão? Vocês me falaram isso na última aula, não foi? Sim. Então, aí a gente sabe que são moléculas que elas precisam estar carregadas positivamente, né? Que elas atuam na respiração celular. A gente fala que elas estão envolvidas em processos metabólicos, né? Tudo que for envolvido ganho, tudo que for envolvendo energia nas nossas células, a gente chama de processo metabólico. Então, a molécula de NAD, ela é um exemplo aí, ela tem ela é clássica e como nosso exemplo, ela converte em NADH+, esses 2 hidrogênios aí, né, quando ela carrega com esses 2 elétrons aí, esses 2 átomos de hidrogênio, ela fica reativa, ela fica carregada de energia e ativa aí nas nossas células, né? Onde entram as coenzimas para essa reação acontecer? A gente precisa, tanto as moléculas de NAD como o FAD, eu acho que mais à frente eu vou estar falando do FAD também, a gente precisa dessas reações para a gente gerar a nossa energia, né? Nosso processo metabólico. E onde entra a coenzima? A coenzima, gente, ela vai ser responsável pela transferência dos meus elétrons. Eu preciso de coenzima para pegar esses átomos de hidrogênio, levar até a molécula do NAD para carregar positivamente. Lembrando que o meu NAD H+, que é o meu NAD carregado de 2 átomos de hidrogênio,
é o meu NAD de energia. É o meu NAD que gera a energia nos meus processos celulares. Então, entenderam um exemplo aí de coenzima atuando, participando nos processos celulares, né? Entenderam, gente? Pode passar para frente aqui, né? Voltando aqui na relação de vitaminas agora, a gente sabe que as vitaminas, elas não são sintetizadas no nosso organismo, elas são pequenas moléculas, né? Cada um com o seu tamanho, com sua característica, e a gente não consegue obtê-las, né, através de processos bioquímicos do nosso organismo. A gente só consegue através de nutrientes na nossa dieta. Então, a gente precisa, né, de estar com esse equilíbrio, né, nos nossos nutrientes, porque a gente sabe que as nossas enzimas, elas são cofatores das nossas, a gente chama elas de coenzimas, ou seja, elas são componentes que ajudam uma enzima a atuar na sua função catalítica no nosso organismo. Então, lembrando, vitamina, coenzima, né? O que é coenzima? Que ajuda na função catalítica da enzima. Então, gente, a gente deve enfatizar também que nem toda coenzima ela é obtida de vitamina, né? As vitaminas, elas compõem uma coenzima, mas nem toda coenzima é formada de vitamina. A gente tem outros elementos que são coenzimas que não são vitaminas. Como exemplo aí, a gente fala aqui da vitamina K. Ela é a única vitamina lipossolúvel que tem papel de reação catalítica no nosso organismo. As outras... Oi? A tela compartilhada não está aparecendo para mim, não. Eu já saí da aula e voltei, mas continua só carregando. Para todo mundo? Não está aparecendo? Para mim está parecendo normal. Para mim também. Então pode deixar, Flaviane. Talvez aí vai te atrapalhar. Não, eu vou sair aqui. Eu vou anotando. Eu vou sair aqui, eu volto. Não tem problema, não. A gente consegue aqui. Ah, não, mas tinha congelado. Você estava nesse slide aí, que está na tela agora? Isso, nesse slide que está na tela. Então, tinha congelado. Ainda estava lá no exemplo do NAD. Então, congelou. A minha tela está preta, aí está escrito seu nome e... Aí E agora? assim, início, compartilhamento. Ainda não, está aparecendo não. Só carregando na tela preta. Pode deixar, Flaviane. Eu vou anotando aqui, eu estou conseguindo entender. Ai, gente, não gosto de prejudicar. A gente fica tão... Talvez seja assim, a minha internet também. Como eu me expresso, a gente fica tão assim, preso, né? A gente está tão moderno e ao mesmo tempo tão preso de uma tecnologia que se for falha e por um momento a gente fica assim. Mas pode continuar, tá bom? Estou conseguindo entender. Não, gente, olha só, eu queria até pedir desculpa a vocês. Eu tinha quase certeza que eu estava atualizado com os meus slides na plataforma Blackboard. E eu não estava. Então, como eu fico no trabalho durante o dia, eu não estava com meu notebook. Aí, agora à tarde, eu atualizei as minhas aulas na plataforma, tá? Eu estou com os slides todos na plataforma. Aí vocês podem acessá-los depois também aí, para quando a gente for fazer a nossa... Já, né, no dia que for para a nossa prova, já está tudo certinho aí a partir de hoje, tá bom? Flaviane, só aproveitando o gancho aqui, eu vi lá que você colocou uma matéria de prova. Vai ser só aquela mesmo que está... A matéria de prova é um complemento, porque, tipo assim, eu deixo slide, eu coloquei lá, aula 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui hoje vai entrar como a sexta. É a sequência dos meus slides, né? É aquele nosso conteúdo que a gente está
tá evoluindo ao longo do nosso curso, né? A nossa disciplina de bioquímica tem um conteúdo para ser apresentado para vocês. O que eu descrevi como matéria de prova é a apostila. Matéria de prova entra tudo. Entra desde lá da biomolécula, entra desde a nossa primeira aula. A gente teve uma aula remota, né? Depois acho que a gente teve 2 aulas presenciais, que eu tive com vocês na sala, e depois a gente continuou no remoto, né? A gente já falou aí de reações de aminoácidos, proteínas, as proteínas microglobulares, as fibrosas microglobulares, enzimas, a gente começou na aula passada, está falando hoje, né? Então, enfim, a gente para em enzimas, tá? O nosso tópico para a prova é ter enzimas. Aí, quando eu coloquei matéria de prova, eu estou colocando partes de artigo, partes de livro, foi capítulo de livro aquele. Aí eu falto acrescentar mais uma parte de livro em relação a enzimas. Mas isso tudo, até na segunda-feira, vai estar tudo certinho para vocês. Ou seja, vocês vão estar com prazo aí de 1 semana para estar olhando a plataforma, estar olhando os slides, estar olhando a matéria que eu coloquei como matéria de prova e qualquer dúvida me procurar, gente. Pode me procurar à vontade, não precisa ficar com vergonha, não precisa achar que está incomodando. Eu estou aqui para ajudar vocês, né? O que eu não souber ali de imediato, se tiver alguma coisa, eu vou pesquisar, eu vou estar, né? Estou me prontificando mesmo a ajudar vocês. Aí o que eu falo? Vocês podem deixar a mensagem para mim, mandar áudio, eu mando áudio explicando. Então, não se intimidem, tá? Podem passar isso mesmo aí para colegas de vocês que não estão na aula hoje. Eu estou aqui para ajudar mesmo, né? A gente precisa de fazer como se fosse mesmo, né? A gente está no mesmo barco ali, para todo mundo ajudar. Eu estou, né, querendo passar a matéria para vocês com mais, assim, a gente não ficar com a impressão de matéria, de difícil, de nada de ruim, né? A gente passar aí com uma coisa, por um lado bom, aí, entendendo da melhor forma possível. Tá bom, obrigado, tá, Flaviane? De nada. Quem me pediu sobre a tela foi você, né? Isso, e continua sem compartilhar a sua tela. Ou você está vendo agora, gente? Está todo mundo vendo a tela que eu estou compartilhando? Aqui eu tô vendo. Fabiana, Kate, eu estou vendo tudo. Então, vamos lá. O Fabiano... Oi? Não, eu chamei o Fabiano mesmo. O Fabiano que não estava vendo, né? Eu não sei se voltou para ele, mas se não tiver voltado, eu vou mandando foto para ele no WhatsApp. Isso aí, gente. Vai me ajudando aí. A gente tem... Tá bom. Vai pegando. Eu vou abrir aí. aqui. Tá bom, pode continuar. A gente Obrigado, tá, Ellen? Vai pegando vai dando print aí, vai mandando para ele vai acompanhando, e depois vai estar tudo salvo lá na plataforma, tá bom? Então, gente, olha só, continuando aqui, as nossas 2 outras vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina A e D, elas também são precursores de hormônio que regulam a transcrição do DNA e sua expressão gênica. Então, mais vitamina ajudando aí na atuação, agora falando aqui no caso de hormônio, né? Outra vitamina aqui que ajuda como precursor, o retinol, ele é um componente que ajuda lá no pigmento visual do olho. A gente fala que ele é constituinte da rodopsina. Rodopsina é o nosso pigmento do nosso olho. Aí nós temos outra vitamina atuante aqui também, a alfa-tocoferol, que é a vitamina E, atua como antioxidante das nossas células. Eu acho que eu já cheguei a falar isso com vocês até na aula presencial, né? O que antioxidante atua nas células? Eliminação de radicais livres,
radicais livres têm cargas, e tudo que tem cargas faz o que nas nossas células? Pode alterar o funcionamento normal das nossas células. Cargas no nosso organismo, nas nossas moléculas, nas nossas células, elas podem atrapalhar, né? Elas podem ligar uma com as outras, atrapalhar a função desenvolvida aí, né, daquela determinada célula. Então, gente, olha só. Aqui nós falamos das nossas 4 vitaminas lipossolúveis, né? Que é a K, a A, a D e a E. Agora, nessa tabela aqui, algumas coenzimas, as reações que elas vão participar e quais são as vitaminas precursoras. Aí vou mostrando aqui, ó. A biocitina, carboxilação, biotina, a coenzima A, transferência dos grupos acila. Então, olha só, esse quadro, essas reações de coenzima, como eu já venho falando para vocês, esse tipo de informação não tem como eu estar exigindo que vocês guardem, né? Que vocês precisam de entender a participação das coenzimas e o auxílio das vitaminas. Mas eu não posso cobrar de vocês a reação que cada vitamina faz aí, como uma forma de decorar, né? Esse quadro aí. É só mesmo para vocês entenderem a importância em todos os sentidos. Olha, nós temos visão, nós temos reações de oxirredução, metabolismo de cálcio e fósforo, né, que ajuda na vitamina D. Então, gente, olha só. Aqui o título aqui, nós vamos continuar falando de reações Achei que tinha travado aqui o tempo. Tem que me programar com o tempo aqui, que de repente corta aqui, né? Então, gente, olha só. Nós vamos falar um pouquinho agora das reações que são catalisadas aí por enzimas. As reações químicas, né, das nossas moléculas, é como se fossem reações que a gente conhece mesmo, de ligação. Estão conseguindo me ver agora? Sim. Tinha ficado aí a tela... Tinha parado a tela? Agora está normal de novo. Então, gente, olha só. As moléculas, né, para elas reagirem, elas vão como se fosse aquelas reações lá da química mesmo. As moléculas colidem, essa colisão faz uma energia, a gente fala que é o denominado estado de transição, para depois formar um produto. Então, a gente tem movimento, energia das moléculas, colisão gerou energia, essa energia gera um produto. Então, entre essa formação das minhas moléculas com esse estado final, que é o meu produto, a gente chama de estado de transição. O que acontece? Para você chegar num estado de transição, que é o meu produto, a gente precisa de uma energia, a gente fala de energia de ativação. Então, cada reação química, cada reação enzimática no nosso organismo vai ter um determinado valor de energia de ativação, porque você ativa cada tipo de reação com um determinado valor de energia. Umas reações você precisa de mais energia, outras já acontecem mais facilmente. Então, isso tudo vai depender do tipo de reação. Só para vocês entenderem que existem
valores diferentes, porque são reações diferentes. E todas vão chegar no meu estágio final, que é o meu estado final aqui, que é a formação do meu produto. Então, acompanhem comigo aqui. Esse gráfico está mostrando aqui a comparação de um perfil energético de reações catalisadas e reações não catalisadas. Ou seja, eu peguei os meus reagentes, eu coloquei um catalisador, então está apresentado aqui, ó, a reação de baixo, gente, olha, ela é catalisada, ou seja, ela está na presença de um catalisador, e a reação de cima, ela está não catalisada, ela não tem presença de catalisador. O que acontece? Eu chego no meu processo final da mesma forma. Eu formo o mesmo produto, eu formo a mesma, né? O meu progresso de reação é o mesmo, porém, o que me deu de diferença aqui? Eu tive um estado de transição diferente. Olha só, o gráfico é progresso versus energia. Então, quem teve a maior energia de ativação? Gente, vocês estão ouvindo? Sim. Sim. Quem teve a maior energia de ativação aí? A não catalisada, né? Porque a catalisada foi mais rápida. Isso, a não catalisada, porque a catalisada, ela rapidamente, ela teve como se fosse ela foi catalisada, ela teve uma ajuda, ela teve vários fatores que fizeram ela reagir rapidamente. Então, ela teve uma energia menor. Essa medida mostra aqui no gráfico para a gente, ó, a energia de ativação entre reagente e a minha formação de produto foi bem menor. E a minha reação que eu não catalisei, ela teve uma energia bem maior. Ela não usou enzima. Então, ela gastou mais energia para ser ativada. Nesse caso, a reação aconteceu. Mas lembra que eu falei para vocês na aula passada? Que tem casos que a reação nem chega a acontecer na ausência das enzimas, né? Tem reação no nosso corpo que só acontece, né, se tiver presença da enzima. Gente, vai cair para mim aqui, aí a gente já vai entrando no segundo link direto, tá bom? Espero vocês lá.